Muito bem, gente. Hoje eu convido vocês a reagir a um vídeo comigo sobre uma crítica que um diretor de uma escola de psicanálise aqui do Brasil faz a um possível Freud-marxismo dentro da psicanálise, né? Trata-se da escola britânica de psicanálise, uma escola que tem como diretor o Rafael Marques, e aí o Rafael acaba sendo assim a figura que mais desponta nas suas análises sobre a interpretação dele da teoria e a articulação que ele faz dessa teoria com o mundo contemporâneo, com as questões que ele apresenta lá no perfil da escola britânica e no perfil do YouTube dele. Hoje nós vamos assistir um vídeo do YouTube dele, cujo título é O que é o Freud-marxismo, a revolução invisível na psicanálise. E assim, vai ser uma reação a esse vídeo crítica, né? Vamos tentar apresentar aí novas abordagens interpretativas sobre o que ele diz, né? Uma contextualização histórica e, obviamente, o que a gente entende, o que eu entendo, como sobre os pontos em que ele traz para a gente pensar. Outra coisa, gente, o vídeo está numa velocidade rápida, né? Então não estranha porque eu vou repetir o que ele vai dizer e o ponto que eu quero comentar, né? Mas se quiser entender bem o que ele está dizendo, acho que aumenta a concentração aí para escutar o que ele diz, ou então vai lá ver o vídeo numa velocidade mais devagar, tá bom? Vamos lá. Você já parou para pensar como a psicanálise, criada para investigar a alma humana, foi aos poucos usada para promover revoluções culturais? Hoje eu trago uma reflexão sobre esse processo. Se você quiser se aprofundar, eu recomendo a leitura do artigo Pensamentos Transgressores e o Freio do Marxismo, escrito pelo pesquisador e ativista de direitos humanos justnaturalistas Lopes Alcançado. O próprio autor teve a gentileza de me enviar esse material enquanto se prepara para o lançamento de seu novo livro pela editora Armada, previsto, segundo o editor Márcio Scansani, para este primeiro semestre de 2025, se Deus quiser. Mas, antes da gente Ó, aí então já vamos fazer a primeira pontuação aqui que diz respeito a esse tal autor que ele cita e que parece fundamentar teoricamente o que ele diz, o que ele vai dizer, né, com a interpretação dele. E aí ele fala do Lopes Alcançado. Eu fui atrás desse autor na curiosidade de saber como é que é a escrita dele, o que que ele apresenta aí como uma linha de pensamento, mas infelizmente eu não encontrei assim nada, né? Encontrei um blog no qual ele escreve algumas coisas que não me serviu assim para entender o pensamento dele, mas achei um blog em que ele faz uma entrevista a essa pessoa aqui, ao Roberto Khalili, né? O Roberto Khalili é um maestro, fundador do grupo Alta Cultura e que vai escrever, cadê? Escrever o livro Olavo de Carvalho, um filósofo do Brasil, de 2022, né? E o Lopes Alcançado, que é esse senhor que o Rafael cita, né? Esse tal livro que ele recebeu antes de ser publicado, é esse senhor aqui que tem um posicionamento ideológico muito claro, né? Muito público, assim, e é quem acaba influenciando o pensamento do Rafael e de tabela, né? Como o Rafael transmite a psicanálise dele. Então vamos lá. ir adiante, vamos entender aqui agora o que realmente aconteceu com a psicanálise. A psicanálise, ela nasceu com Freud. Então, o seu objetivo era claro: investigar a alma humana, entender o inconsciente, trazer à luz aquilo que a consciência preferia manter oculto. E já o marxismo, fundado por Marx e Engels, nasceu para interpretar e transformar as relações sociais e econômicas a partir da luta de classes. Então, são dois mundos distintos, um dedicado ao drama interno do indivíduo e o outro à dinâmica externa dos povos. Mas no século XX, Ó, então vamos fazer mais uma pontuação aí, porque ele diz que são dois mundos distintos, né? Um dedicado ao drama interno e outro dedicado à dinâmica externa dos povos. E aí eu faço uma discordância veemente aí, porque parece haver uma questão interpretativa que nos leva a perguntar se a psicanálise, então, não diz respeito à dinâmica externa dos povos. E a história diz que, sim, a dinâmica dos povos interessou demais o Freud. E assim, antes dele decidir pela carreira como médico, ele tinha um sonho de criança que era ser político. O Freud queria ser o ministro de Estado. E assim, naquele momento, naquele período histórico, a profissão que possibilitaria isso era o direito. E aí o Freud conta que ele foi atravessado, o que atravessava ele, na verdade, era justamente
o campo social. Então, desde sempre o Freud estava atravessado por isso. Só que a gente vai se perguntar então se o Rafael não está se referindo à teoria psicanalítica, ou seja, se a teoria psicanalítica não diz respeito à dinâmica externa dos povos. E aí, mais uma discordância que eu tenho com o Rafael, porque a teoria psicanalítica diz respeito à dinâmica externa dos povos. Dá para a gente pensar isso a começar bem no início, no período pré-psicanalítico, até o fato do Freud ter pensado a psicanálise muito por uma subversão do status quo da medicina da época, né? Isso significa que o Freud se deparou com os conceitos que existiam, com a forma como a sociedade interpretava os diagnósticos, as doenças, e ele começou a questionar aquilo para dizer, olha, está faltando coisa aí, isso tá, não está certo não. E ele começou a questionar isso pela neurastenia, né? Ele observava que a neurastenia, ele concordava que a neurastenia era uma doença que vinha como resultado da dinâmica de como o sujeito estava na civilização. Em outras palavras, a neurastenia, então, era uma consequência da forma como a civilização se impunha às psiques, ao sujeito, né? E aí ele reparou que, olha, existe um elemento faltante aí que é justamente a sexualidade. Então, a partir desse elemento, ele vai questionar se a sexualidade também diz respeito à forma como o Ocidente foi civilizado, né? Então, a maneira como o Ocidente se civilizou. E aí eu digo a maneira por uma questão muito simples, gente. Eu acho que às vezes a gente esquece, a gente dá como algo, é, é, como uma relação automática, né? A forma como a gente se civilizou só poderia dar onde deu. Como se não tivesse uma outra forma disso tudo acontecer, né? Então, a maneira como o Ocidente assimilou, perpetrou, reproduziu a sua civilização é uma maneira muito específica do Ocidente. Tanto é que no Oriente, em outras culturas assim, um pouco fora da curva do que a gente está acostumado, isso aconteceu de uma forma muito diferente. Não dá para a gente interpretar, então, que as coisas só são como são e só tinham que ser como elas são hoje, porque isso é a civilização. Não. O Freud desde sempre questionou a maneira como qual o Ocidente se civilizou, né? E não à toa ele fez isso escrevendo sobre a psicanálise, e aí a primeira questão dele é sobre, por exemplo, a moral sexual civilizada, né? E ele vai vincular isso a uma forma, a uma consequência de uma doença nervosa moderna, né? Não à toa o Freud escreveu sobre o mal-estar na civilização, enfim, textos em que são conhecidos pelo seu viés uh, do campo social, né? Então tem os religiosos, textos sobre a religião, e por aí vai. Então, eu assumo que desde sempre o Freud questionou o campo social, questionou o status quo. Então vamos ver o que mais o Rafael tem para falar para a gente pensar junto. Principalmente a partir do ambiente universitário europeu e americano, essas duas linhas foram artificialmente fundidas. A psicanálise, que nasceu para a escuta, para a interpretação da verdade interna, né, passou a ser instrumentalizada para questionar a cultura, o direito, a moral e a tradição ocidental. O inconsciente deixou de ser uma terra a ser desbravada e passou a ser visto como campo de disputa ideológica. Assim surgiu o feudomarxismo. Tá. Eita, meu Deus, a gente vai ficar parando toda hora porque são muitas questões. Olha só, ele diz que no século XX, então, a psicanálise e o marxismo foram artificialmente fundidas. E aí, dessa fusão, passou a questionar, então, a cultura, o direito, enfim, que o freud-marxismo é isso, né? Tá, eu concordo no ponto em que ele diz que no século XX isso de fato se articulou, né? Ele diz a palavra fundir, e aí tem um tom pejorativo como se não fosse natural, né? Artificialmente fundido. E aí ele dá um ar de antinatural, como se não devesse acontecer da maneira que aconteceu. Só que eu concordo que no século XX isso, a articulação entre a psicanálise e o marxismo aconteceu de forma muito próxima, né? E tá lá desde Freud. Tá lá desde a primeira geração de psicanalistas, porque o século XX começou justamente quando a psicanálise foi criada, né? 1900, terminou em 1999. Então, nesse intervalinho de tempo,
a gente tinha o próprio Freud questionando o status quo, a gente tinha o Reich, o Fenicher, o Ferenczi, a escola de Frankfurt, o Adler. Pra vocês terem ideia, o Adler era amigo pessoal do Trotsky, né? E o Trotsky foi um dos que tentou fazer o meio-campo ali entre a psicanálise e ah, o que estava acontecendo na União Soviética, né? E a Revolução Soviética. Então, a primeira geração de psicanalistas era completamente influenciada pela teoria marxiana. E aí eu faço uma outra diferenciação. Não significa que a primeira geração era marxista, né? Não. Você ser marxista é você praticar, é você assimilar isso de alguma forma. Você se utilizar da teoria marxiana é outra história. Então, a psicanálise desde sempre se utilizou da teoria marxiana como qualquer outra teoria, né, gente? Isso não é demérito, é uma teoria que pode ser articulada de alguma forma. É isso, inclusive, que o Rafael está fazendo, né? Utilizando uma articulação teórica do Lopes Alcançado, que é alguém extremamente influenciado pelo Olavo de Carvalho, por exemplo, e vai fazer essa articulação teórica. E aí, quando ele diz que passou a questionar a cultura, o direito, né, depois dessa fusão, passou a questionar, isso parece que antes não era assim. Né? Parece que é um fenômeno novo, parece que é um desvio de caminho. Né? Olha só, que a partir desse ponto, quando a psicanálise se fundiu ao marxismo, a psicanálise foi para outro lado. E não. Né? A psicanálise, desde sempre, ela se articulou com o marxismo, né? Pelo menos com a teoria marxiana. E aí alguns podem dizer, né? Mas Freud dizia bastante contra o comunismo, duvidava, questionava o comunismo. Óbvio, questionava também, tanto quanto a gente pode questionar aqui. O próprio Lacan questionava isso. O Lacan, inclusive, foi abordado por um grupo de estudantes da teoria marxista, né, para pensar sobre o que ele estava querendo dizer ali sobre o mais de gozar, né, a articulação que ele fazia com Marx. E ele disse, olha, a psicanálise ela é materialista, né, porque ela toma o significante como tal, mas vocês podem me interpretar, né, como um marxista ou como um personagem do Flaubert. E aí esse personagem que ele se refere é justamente quem trazia notícias de um questionamento interno sobre a própria teoria marxista. Né? Isso é interessante. Então ele diz que daria para interpretá-lo dos dois lados. Né? Alguém que traz algo sobre o marxismo e alguém que também questiona isso internamente. Então a história da psicanálise está aí questionando o comunismo, o marxismo, o capitalismo, questionando tudo e pegando o que há de bom, né? O que há de bom no sentido ético da coisa, né? E aí alguns vão dizer, o Freud fazia muitos questionamentos sobre o comunismo, só que não dá para a gente esquecer também que a maior parte da época em que o Freud viveu o auge dessa primeira geração de psicanalistas, 1920, por aí, a Viena era conhecida como Viena Vermelha, porque durante esse período existia um governo municipal que era extremamente influenciado pelo estado de bem-estar da União Soviética. E não por acaso, o Freud apresenta aí nesse momento uma tentativa de fazer as suas clínicas públicas. Né? E, por exemplo, em 1918, ele chega no Congresso de Budapeste e vai convocar os psicanalistas a pensarem uma psicanálise pública, no sentido de gratuita, no sentido como política pública, e aí naquele momento isso era um pouco difícil, né, de pensar, mas ele vai convocar os psicanalistas a pensar uma psicanálise pública. Né? Foi desse governo que o Freud se aproximou, foi justamente desse governo, né? Não por acaso. Vamos lá. Uma fusão que tentou usar a psicanálise como motor para a revolução cultural e o sofrimento individual foi reinterpretado como produto da opressão social. E o que deveria ser a escuta do sujeito passou a ser usado para criar um novo homem, moldado pela ideologia. E qual que foi o resultado? A investigação sincera da alma humana foi substituída por projetos de engenharia social. Bom, o freio do marxismo não parou na teoria. Como ele mudou de assunto aí, eu vou interromper rapidamente para pensar o fato dele dizer que, por causa do Freud-marxismo, o sofrimento individual foi reinterpretado
como produto da opressão social. Então ele diz que o sofrimento foi reinterpretado. De novo, ele traz essa coisa de uma mudança do pensamento, né? Só que nessa frase tem dois problemas, né, gente? Eu acho que o sofrimento ele não foi reinterpretado. O sofrimento tá ali, nisso que ele quer criticar, como algo constante desde sempre. Né? A história da psicanálise ela mostra que o sofrimento sempre foi produto de uma opressão. E dá pra gente assumir que foi produto de uma opressão social, né? Ou seja, daquilo que vem de fora. Só que a gente precisa definir sobre, fazer uma tentativa aí do que é uma opressão e do que é o social, né? Assim, é óbvio que o Freud não usava o termo opressão social, ele vai usar outras palavras, né? O significado, talvez ele se aproxime mais do que o termo em si. Afinal de contas, o que era uma opressão? Né? Será que as histéricas elas eram oprimidas, as histéricas do Freud? Né? Aquelas mulheres que estavam ali trancafiadas dentro de um hospital, sem serem ouvidas, né? Muitas vezes sendo interpretadas como alguém fazendo teatro, tendo a sua doença anulada de alguma forma, né? As suas palavras anuladas. Isso era opressão? Que era, hein? Isso era uma opressão social? Também acho que era, porque era algo que estava ali enquanto estrutura, né, gente? E aí, graças a quem foi possível subverter essa lógica? Graças ao querido Freud, né, gente? Que foi um dos primeiros, assim, a escutar as histéricas, a escutar as oprimidas, né? E aí eu disse que a gente precisa definir a opressão, né? Eu entendo a opressão como tudo aquilo que anula o sujeito de alguma forma, né? Anula a história, anula desejo, anula sentimento. E para mim tá óbvio que a psicanálise vai na contramão, né? Vai na contramão tanto quanto uma ética de estar no mundo, né? De estar como discurso, estar como relação, mas também enquanto método clínico. A psicanálise vai contra as opressões no seu método clínico, porque fazendo o sujeito falar sobre essas opressões ou sobre aquilo que ele entende como opressão, que talvez o analista consiga testemunhar a relação entre o sofrimento que está embutida nessa palavra e está inconsciente, o que está ressurgindo disso, a relação que estabelece com o recalcado. Né? Então, já sobre o social, né, uma opressão social, e aí, como eu disse, eu entendo o social como algo que está estrutural. Né? Uma forma de estrutura como um aspecto que insiste nas práticas de um determinado grupo social. No caso, o grupo médico, o que insistia ali enquanto estrutura era trancafiar pessoas que eles não sabiam a origem da doença. Né? Anular a doença, anular a fala, a palavra, não escutar essas pessoas e trancafiar elas. Isso, para mim, é uma opressão estrutural. Né? Portanto, da sociedade como um todo. Né? E aí, parece que o Rafael fica um pouco incomodado, porque atualmente as pessoas parecem ter menos tolerância sobre as formas de opressão, né? Não parece que é isso que ele critica? Ele talvez tome aí um ideal, uma estrutura ideal que tem como êxito de um tratamento, o êxito de uma condição psíquica, um eu fortalecido. Né? E aí eu acho que está um dos problemas da escola britânica. Né? A escola britânica, para quem não lembra, a escola inglesa, né? Ela tem aí autores muito importantes, o Winnicott, Melanie Klein, só que ela tem uma que foi muito questionada, né? Questionada por Lacan, questionada pela própria Melanie Klein, uma companheira da tua da escola de psicanálise inglesa, né? Que era Anna Freud. E, Rafael, não sei se estou fazendo aqui uma interpretação errada em te colocar como alguém que segue a teoria da Anna Freud, né, enquanto uma pedagogia do eu, uma pedagogia para deixar o eu mais forte, né? E acho que a gente está vendo as implicações ruins disso quando a gente ouve, né, uma certa dificuldade dos psicanalistas do eu
do fortalecimento do eu, de escutar o sujeito nesse sentido, né? De que, olha, talvez as pessoas estejam só querendo uma dinâmica um pouco mais ética nas relações de poder. Nenhum psicanalista vai dizer, vai legitimar o se sentir oprimido como algo que é bom, né? A gente vai fazer com que o sujeito ultrapasse essa condição. Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao que ele diz. Ele precisava de ação. E a ação, ela veio através do que chamaram de antropofagia cultural. A ideia era simples, não enfrentar diretamente os valores do Ocidente, mas devorá-los, misturá-los, subvertê-los por dentro. Usar a própria linguagem da cultura ocidental para corroê-la. Fingir respeito pelas tradições enquanto as enfraquecia lentamente. Foi assim que a psicanálise, ao invés de curar o sofrimento do sujeito, passou a legitimar o ressentimento. O recalque, que é um conceito central de Freud, deixou de ser um problema individual para ser denunciado como repressão social. Na prática, o que era para ser interpretação do inconsciente virou militância política. O divã virou palanque. O sintoma virou bandeira. No Brasil, essa estratégia encontrou solo fértil. Vamos lembrar da semana de 22? Tá, vamos lá. Ele diz que... Como é que ele disse, gente? Foi assim que a psicanálise, ao invés de curar o sofrimento, legitimou o ressentimento, né? Ou seja, ele está vinculando a clínica dos Freud marxistas com uma substituição, né? Ao invés de curar o sofrimento do sujeito, ele passou a legitimar o ressentimento. E, gente, se existe algum psicanalista que está legitimando o ressentimento, de fato, está passando longe de uma análise, né? De uma psicanálise. Só que o Rafael está atribuindo isso a psicanalistas de esquerda, né? Como se fosse algo característico. E, Rafael, não é. Assim, não dá pra gente, se existir alguém legitimando o ressentimento, não dá pra gente tomar a exceção como uma regra, e eu nunca vi psicanalistas de esquerda dizendo aí algo sobre legitimar ressentimento, né? Nem de forma direta, nem de forma indireta. Nunca vi. Assim, por exemplo, isso que você está fazendo, Rafael, é um ressentimento? Tá aí, te devolvo uma questão, né? Porque, por exemplo, quando eu assisti outros vídeos do Rafael, e ele vai comentar em um deles sobre misoginia, por exemplo. Ele diz que os homens atualmente não podem falar, né? Só as mulheres podem falar. Ele diz também que os homens precisam pedir desculpas por existir. E será que isso é um ressentimento também? Assim, o ressentimento ele pode acontecer independente da ideologia, né? Independente da teoria, dos autores que influenciam uma pessoa. Todo mundo está correndo esse risco, de fato. Então não dá para vincular que o ressentimento é uma coisa dos Freud marxistas, né? E assim, para esses que de fato ressentem, né? Para esses que de alguma forma se utilizam da sua identidade para angariar algum benefício próprio, algum benefício social, ou seja, para esses que usam da identidade para ter ganhos, aí sim é um problemaço. Problemaço que a gente está tentando discutir agora como a questão do identitarismo, né? De fato, a psicanálise ela vai, primeiro, né, trabalhar com aquilo que o sujeito se identifica, no sentido de, olha, existe um momento da análise em que o sujeito vai ter essas identificações à sua disposição, vai se colar mais em uma, vai deixar uma identificação para colar em outra, enfim, isso começa pelos primeiros pelas primeiras relações, né? Os próprios pais representam uma identificação muito forte para a criança, mas depois a gente vai se descolar disso e vamos repetir isso a vida inteira. Então, se a gente perceber alguém se valendo de uma parte da sua identidade para poder submeter o outro, né, aí é um problema, aí a gente vai fazer uma intervenção. Talvez eu esteja fazendo isso agora. Vamos lá que agora ele vai falar da semana de 22. Movimentos culturais como o modernismo e a tropicália beberam dessa fonte. A antropofagia virou método. Devorar para dominar. E assim, sem que a maioria percebesse, a psicanálise se viu transformada em arma contra o próprio tecido cultural que permitiu seu nascimento. Gente, com o frio do... Tá. Calma aí que foi rápido essa. Ele está dizendo que por causa da semana de 22, os psicanalistas brasileiros passaram a questionar mais do que os psicanalistas de outros países. Foi isso que eu entendi, né?
Foi uma conexão que ele fez muito rápida. Eu acho que é um problema, assim, porque a maioria das orações que aparecem, elas precisam de um encaixe aí, né? Eles precisam de algo para complementar e dar eloquência ao que é dito, né? Ah, bom, eu não acho que foi por conta da semana de 22 que os psicanalistas, porventura, começaram a questionar o tecido social, né? A semana de 22 foi um movimento importante que foi um movimento de criação da identidade brasileira, né? Ou seja, um movimento de recusa daquilo que vinha do estrangeiro para dar atenção àquilo que era produzido aqui, ou a forma como era produzido aqui. Isso não é bom? Criar uma identidade própria, ou seja, é justamente isso que você talvez esteja falando, Rafael, que é se separar dessa identificação, né? Essa identificação com a palavra, opressão, identificação com esse outro que vai submeter, que vai dificultar uma expressão própria do desejo, do sentimento, por aí vai. Então, o movimento de 22, na verdade, é algo muito compatível com o que a gente quer, com o que você quer, que é criar uma identidade própria, né? Abrir mão daquilo que o outro apresenta a pronta entrega, criar algo próprio, e aí o próximo passo também talvez seja criar algo mais particular ainda, no sentido de ver o que disso é aquilo que diz respeito à sua singularidade. Não é isso que se quer, gente? Isso não é ruim, não. Criar uma identidade própria, não eurocêntrica. Né? E se os psicanalistas da época fizeram isso, ótimo. O problema é que em 1922 aqui no Brasil a psicanálise estava muito no início ainda, né? Tinha Durval Marcondes. A gente tem que ver a data que a Virgínia e a Adelaide Koch que a Adelaide Koch chegou, né? A data que a Virgínia começou a fazer sua análise com ela, e, enfim, a embrenhar mais pela psicanálise. Acho que isso foi um pouco mais tarde, né? Bom, aí fica para uma pesquisa. Marxismo em marcha, a subversão precisava de um novo estágio. Não bastava mais questionar a cultura, era preciso questionar a própria existência do Estado como ele foi formado. A tese da descolonização ganhou força. Não apenas descolonizar territórios físicos, mas também a mente, a linguagem, a história, a identidade. E aqui, a psicanálise foi novamente usada como ferramenta. O inconsciente passou a ser retratado como produto de opressão colonial. O sofrimento individual foi convertido em denúncia coletiva. Dessa lógica nasceu a ideia de Estado plurinacional, uma estrutura onde não há mais unidade de povo, de cultura ou de valores. Cada identidade passa a exigir seu próprio espaço, seu próprio direito, sua própria moral. O sujeito que na psicanálise freudiana precisava se responsabilizar pelos seus desejos inconscientes, agora é dissolvido numa coletividade ressentida. A culpa nunca é minha. Sempre é da história, da sociedade, da estrutura. O que Freud chamava de retorno do recalcado virou, na prática, o direito de não crescer, de não elaborar a falta, de permanecer criança diante do mundo. Qual que foi o resultado? Uma fragmentação social, guerras simbólicas intermináveis, e um Estado cada vez mais fraco diante da soma infinita de reivindicações. Vou interromper aqui, senão vai ficar muita coisa, né? Aliás, já tá muita coisa. Ele fala sobre o retorno do recalcado, né? Ele vê, então, que o Freud marxismo enxerga o sintoma, o retorno do recalcado, como uma recusa de crescer. E essa recusa de crescer se tornou um direito validado pelos psicanalistas, pelos Freud marxistas, né? Eu nunca vi psicanalista nenhum dizendo que tá tudo bem não crescer, né? A despeito de uma relação que existe entre o infantil e o inconsciente, está lá, né? O inconsciente é uma reminiscência do infantil. No divã, a gente de fato vê um retorno do infantil de forma muito clara, né? Só que, pelo menos a psicanálise lacaniana não vai demonizar isso, né? Ela não vai também dizer que é isso aí, tá tudo bem. Não. Mas assim, eu acho que dá pra gente analisar isso na ética clínica, né? O psicanalista talvez precise compreender alguns tempos que existem na análise de todas as pessoas, né? Existe um tempo em que o sujeito não é porque está na clínica que ele está em análise, então existe um famoso tempo das entrevistas preliminares. E nesse período é óbvio que a gente vai escutar muitas dessas identificações fortes que a pessoa tem, muitas coisas imaginárias, né? No sentido de como, pode ser até como imagino mesmo, né? Não estou falando do conceito lacaniano, não. Do que eu imagino que seja, ou um apego muito forte à sua própria identificação, né? Uma justificativa de
terceirizar uma responsabilidade que tem uma participação de si próprio, né? Mas assim, é preciso respeitar que há esse momento, porque senão a gente vai cair naquilo que Freud alertava a gente, né, do furor sanante, ou seja, uma sede de cura. Se a gente espera que o sujeito que chega não passe por esse ponto da análise, né? Para que serve a análise então? Se a gente está querendo que o sujeito chegue completamente, nas palavras aliás, no pensamento do Rafael, com o eu fortalecido, né? Ou seja, mais tolerante a frustrações, se a gente quer que o sujeito já chegue ok, para que análise? Né? Não, o sujeito vai chegar com essas identificações fortes, mas assim, o primeiro momento talvez seja o de escutar essas identificações para fazer virar uma chave, né? E aí a análise começar efetivamente para que essas identificações caiam. Então, eu nunca vi psicanalista Freud marxista dizer que tá tudo bem se apegar a essas identificações, né? A não elaboração da falta, ele diz isso, né? Os Freud marxistas, eles legitimaram o sujeito a não elaborar a falta. Não sei que psicanálise é essa, isso não é psicanálise, né? Pode ser um outro charlatão por aí, mas psicanálise não. E não dá para tirar a exceção como uma regra, né? Eu não duvido que haja psicanalistas fazendo isso, mas sim, isso não é a psicanálise que a gente lê, pelo menos em Lacan. A última mutação do freudomarxismo foi transformar o inconsciente em bandeira de luta. Não era mais uma questão de escutar o sofrimento, era preciso militar em nome dele. O inconsciente, que para Freud era uma força a ser compreendida e elaborada, passou a ser usado como um atestado de culpa da sociedade. Toda dor virou prova de quê? Opressão. Toda angústia virou manifesto político. O desejo deixou de ser um enigma a ser desvendado e virou um direito que o mundo é obrigado a satisfazer. A clínica, que deveria ser o espaço da verdade sobre si mesmo, foi invadida pela ideologia. Hoje, a gente vê consultórios transformados em trincheiras culturais, onde, em vez de interpretar o sofrimento, reforça-se a posição de vítima. Em vez de lidar com a realidade, estimula-se o ressentimento. O que era para ser elaboração da falta, virou o culto ao desejo limitado. E aqui está... Não, gente, olha, primeiro de tudo, já está ultrapassada essa visão de um psicanalista neutro, né? Por exemplo, o Rafael não está sendo neutro, as leituras que o Rafael faz não são neutras, né? Então, assim, dizer que o consultório virou um lugar de militância, ou o Rafael tá dentro dessas análises, né? Tá lá escutando como é que ocorrem essas análises para dizer que ali ocorre uma militância, ou o Rafael tá percebendo em como os psicanalistas estão se colocando socialmente, né? Fora dos seus consultórios. E assim, sabe o momento em que os psicanalistas não se colocaram? Ou seja, o momento em que eles tentaram ser neutros? Na ditadura militar, né? Quando institucionalmente a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro admitiu a permanência de um torturador dentro da escola, né? Quando o diretor dessa escola, por exemplo, Leon Cabernitti, que era analista do Almir Lobo, passou pano para a tortura, né, para as denúncias que depois vieram à tona e se mostraram verdadeiras, e aí sim foram responsabilizados, né? Então, a ideia de uma psicanálise neutra, de um psicanalista neutro, está ultrapassada. Está ultrapassada e acaba sendo um pouco hipócrita porque, na medida em que ele critica, ele fala de um lugar ideológico também. Então, não dá para dizer que você está fora disso, Rafael. Tal ponto que poucos têm coragem de dizer. A psicanálise, na sua essência, exige confronto com a realidade. Mas o freudomarxismo exige a adaptação da realidade ao delírio. Em vez de educar o desejo, educa-se o mundo para nunca dizer não. É a negação... Não, quem gosta de educar aqui não é a psicanálise lacaniana, não. Talvez a escola britânica eduque. do princípio de realidade e a glorificação do narcisismo infantil. É a cultura que gera sujeitos frágeis e incapazes de suportar uma frustração sem gritar opressão. No fim, o que nasceu para libertar o sujeito acabou aprisionando-o em novos grilhões. Só que agora, dourados pelos discursos da emancipação. Gente, a psicanálise nasceu para enfrentar a verdade, para ajudar o sujeito a sair do delírio infantil e entrar na realidade adulta. Mas o freudomarxismo distorceu esse caminho, transformou a psicanálise em instrumento de ressentimento social.
O que ele fez? Fez do inconsciente um álibi para a revolta permanente contra tudo que frustra. Perdemos a coragem de frustrar. Perdemos a coragem de interpretar. Perdemos a coragem de dizer que o desejo não é um direito automático. É algo a ser De que psicanálise é essa que ele tá falando, meu Deus? Que psicanálise é essa que perdeu a coragem de frustrar? É, atravessado, elaborado, ressignificado. E o que a gente ganhou em troca? Ganhamos sujeitos cada vez mais frágeis, cada vez mais intolerantes à realidade, cada vez mais incapazes de suportar a vida como ela é, com suas perdas, seus limites, seus nãos. Freud sabia. A civilização começa quando o sujeito aceita que nem tudo é possível. O freio do Tá vendo como acaba sendo uma abordagem teórica muito calcada nessa coisa do fortalecimento, né? Da frustração, da tolerância à frustração? Há muitas questões, mas enfim, vamos ver o que mais aparece do aí. marxismo, ao contrário, ensinou que o ressentimento é sempre culpa do outro. E onde todo sofrimento é culpa do outro, não há sujeito. Só há massa manipulável, indignada, perdida. Por isso, se quisermos resgatar a psicanálise de verdade, precisamos resgatar também o princípio de realidade. Precisamos ter a coragem de dizer o que hoje parece proibido. Nem todo desejo é legítimo, nem toda dor é injustiça, nem todo sintoma é culpa da sociedade. Meu Deus. Nem todo desejo é legítimo. Que foi depois? De realidade. Precisamos ter a coragem de dizer o que hoje parece proibido. Nem todo desejo é legítimo, nem toda dor é injustiça, nem todo sintoma é culpa da sociedade. Nem todo sintoma é injustiça e nem toda dor é culpa da sociedade. De fato, não dá pra dizer que. Sabe, são frases assim, né? Que reduzem uma complexidade de pensamento que realmente não é simples. Às vezes é simplesmente a vida chamando para crescer. O que eu trouxe aqui hoje é apenas uma introdução. Mas você percebe que há uma militância aí? Uma coisa assim de que é preciso, de que eu quero, né? De um pouco de absurdo, de nossa, como não é assim, tem que ser assim. Eu acho que é dessa militância que ele critica, mas ele critica por identificação, né? Porque é o que ele faz no oposto. Introdução a um tema vasto e urgente. Se você quiser se aprofundar, eu recomendo fortemente a leitura do artigo Pensamentos Transgressores e o Freio do Marxismo do pesquisador Lopes Alcançado, o Cristiano, como eu disse. Esse artigo ele serve de base para o próximo livro do autor, Liberal Conservadorismo Social Brasileiro das Doutrinas Revolucionárias e Igualitárias. Esse livro será lançado pela Editora Armada em 2025 e para quem quer entender ainda mais a fundo as raízes desse problema, o Cristiano também recomenda a obra do Dr. Guilherme Pauliello, Raízes do Totalitarismo. Eu vou deixar Eu vou ler isso aí, trago uma resenha, alguns comentários sobre isso lá no meu Instagram, ou então aqui em forma de vídeo, né? Mas assim, lembrando que Lopes Alcançado é um pesquisador que infelizmente eu não achei outras publicações e que a gente sabe que tem uma influência ideológica muito grande do olavismo e por aí vai. Bom, é isso, gente. Em 40 minutinhos de vídeo já, tá bom, né? Fizemos comentários assim muito teóricos, históricos, mas também fazendo uma análise de discurso do Rafael, né? Porque não dá para não passar por isso. Por exemplo, quando a gente percebe a influência semiótica do Rafael, que é colocar um microfone com a bandeira do Brasil, ter a bandeirinha do Brasil lá, citar um autor que é de uma ideologia muito bem demarcada, né? Então dá para fazer uma análise de discurso, uma semiótica aí que não faz parte, né? Mas vamos lá, é isso. Diz aí o que você achou, o que você concorda, discorda comigo, com o Rafael, com o que a gente apresentou e vamos discutir mais, tá bom? Um abraço.